Acredite ou não, os coelhos têm patas traseiras únicas. Enquanto gatos e cães se movem sobre almofadinhas duras, os coelhos usam uma estratégia diferente. As patas traseiras deles são, na verdade, peladas, cobertas apenas por uma camada espessa de pelo. Esse pelo funciona como um amortecedor natural, protegendo sua pele delicada ao aterrissar após um salto. Imagine como é pular na natureza e cair em superfícies duras sem almofadinhas como muitos outros animais. Essa pelagem fofinha também é importante para a aderência, evitando que eles escorreguem durante saltos impressionantes. Os coelhos são ótimos saltadores, capazes de pular até 3 vezes o seu comprimento de uma só vez. Essa habilidade os ajuda a se mover rapidamente no ambiente e é crucial para escapar de predadores. Então, da próxima vez que você ver um coelho no quintal, reserve um momento para apreciar suas patas traseiras únicas, que o ajudam a sobreviver na natureza. Você sabia que o Saara é cheio de vida? É difícil imaginar que uma paisagem tão árida, marcada pelo calor intenso e pelas dunas sem fim, abriga mais de 500 espécies de plantas. O deserto do Saara, muitas vezes visto como uma terra estéril, mostra a resiliência da natureza diante das adversidades. Muitas plantas desenvolveram adaptações notáveis para lidar com as condições severas. Por exemplo, a palmeira de dátil prospera, armazenando água em seu tronco grosso, enquanto várias suculentas têm folhas carnudas projetadas para capturar e conservar a umidade. Outras desenvolvem sistemas radiculares extensos que se aprofundam no solo, buscando reservatórios ocultos de água. Além disso, algumas plantas possuem revestimentos cerosos em suas folhas, reduzindo a perda de água ao limitar a evaporação. Essa diversidade de plantas não apenas apoia a sobrevivência de várias espécies animais, fornecendo alimento e abrigo, mas também desempenha um papel crucial na manutenção da saúde do solo, prevenindo a erosão nesse ambiente implacável. Portanto, da próxima vez que você pensar no Saara, lembre-se de que não é apenas um mar de areia, mas um ecossistema vibrante que mostra as maravilhas da adaptação e da sobrevivência. Difícil de acreditar, mas as árvores de Natal começaram na Casa Branca. Em 1856, Franklin Pierce, o 14º presidente do ZEU, entrou para a história ao colocar a primeira árvore de Natal na Casa Branca. Essa linda tradição continua a trazer alegria a cada temporada de festas. As primeiras árvores eram bem simples, decoradas com velas, frutas e pequenos brinquedos feitos à mão. Com o tempo, as decorações se tornaram mais elaboradas, incluindo luzes elétricas e enfeites temáticos que encantavam os visitantes. Hoje, a árvore de Natal na Casa Branca se tornou um símbolo da celebração nacional, exibindo decorações que celebram o patrimônio americano, a unidade e o espírito festivo. Todo ano, milhões de pessoas aguardam ansiosamente para ver a árvore lindamente decorada, lembrando-nos da alegria e da união que a temporada de festas traz. Você consegue imaginar a magia daquela primeira árvore de Natal? Isso pode te surpreender. Louva a Deus são atiradores aéreos. Muitas vezes mal interpretados como simples pragas de jardim, os louva-a-Deus estão entre os predadores mais eficientes do mundo dos insetos. Essas criaturas notáveis contam com uma incrível camuflagem, se misturando perfeitamente com galhos ou folhas para emboscar presas desavisadas. Equipados com olhos compostos que consistem em milhares de unidades visuais, os louva-a-Deus conseguem perceber seu ambiente em 3 dimensões, permitindo detectar até os movimentos mais sutis. Quando um inseto entra em seu campo de visão, os louva-a-Deus iniciam uma estratégia de caça fascinante. Eles diminuem a frequência cardíaca, estabilizando seus corpos enquanto se concentram em seu alvo, antes de executar um ataque relâmpago que leva apenas 40 milissegundos. Suas patas dianteiras espinhosas funcionam como armadilhas avançadas, alcançando uma impressionante taxa de captura de mais de 90%. Algumas espécies exibem uma agilidade surpreendente, pegando insetos voadores no ar com uma precisão impressionante. A evolução presenteou os louva-a-Deus com todas as ferramentas para serem predadores habilidosos: camuflagem magistral, excelente imobilidade, visão aguçada e reflexos rápidos. Esses pequenos caçadores nos lembram que na natureza, o tamanho não determina a habilidade. Acredite ou não, os peixes-frog não mordem sua comida. Essas criaturas notáveis, também conhecidas como peixes-sapo ou peixes-pelicano, têm uma maneira única de capturar suas refeições que as diferencia da maioria dos outros peixes.
Em vez de usar dentes afiados, os peixes frog utilizam um método de sucção rápida quando avistam sua presa, que pode ser um pequeno peixe ou um camarão. Com um movimento relâmpago, eles abrem suas grandes bocas para criar um poderoso vácuo, puxando efetivamente sua vítima desavisada antes que ela perceba o que está acontecendo. Essa técnica de alimentação impressionante acontece em um piscar de olhos, tão rápido que a presa praticamente não tem chance de escapar. Imagine uma criatura capaz de consumir sua refeição instantaneamente, sem precisar mastigar. Essa é a genialidade do peixe frog. Muitas vezes camuflados no fundo do oceano, esses peixes fascinantes ficam à espreita, se misturando ao ambiente até o momento certo de lançar seu ataque de sucção rápida. Essa evolução extraordinária mostra a criatividade da natureza, permitindo que os peixes frog dominem a arte da sobrevivência nas profundezas do oceano. Quantas outras maravilhas aquáticas estão por aí, escondidas à vista de todos? Você sabia que a Pantone escolheu a cor pêssego fosco para 2024? Esse tom agradável, uma mistura suave de rosa e laranja, não é apenas uma cor bonita. Ele reflete nossas emoções e tendências para o próximo ano. Todo ano, o Instituto de Cores Pantone analisa profundamente o que está acontecendo no mundo, da moda à tecnologia, da arte aos movimentos sociais, antes de escolher uma cor que capture o espírito do tempo. Para 2024, o pêssego fosco representa calor, conforto e alegria, oferecendo um toque aveludado que traz positividade. Em um momento em que muitos de nós desejamos conexão e felicidade, essa cor é como um sopro de ar fresco, lembrando-nos de dias ensolarados e momentos aconchegantes com os entes queridos. Portanto, seja para decorar sua casa, atualizar seu guarda-roupa ou simplesmente buscar inspiração, o pêssego fosco estará em toda parte este ano. Como você vai receber esse tom vibrante? Veja o que realmente acontece quando um Slink é solto. Durante a Segunda Guerra Mundial, um inesperado golpe do destino levou a um dos brinquedos mais amados de todos os tempos, o Slink. O engenheiro da Marinha Richard James estava focado em um projeto relacionado a molas, quando por acaso deixou cair um de seus protótipos. Para sua surpresa, em vez de rolar para longe, a mola se endireitou e ficou em pé. Esse pequeno acidente gerou uma ideia brilhante. James percebeu que, com alguns ajustes, sua mola metálica animada poderia ser transformada em um brinquedo encantador. Em 1945, ele e sua esposa, Betty James, apresentaram o Slink ao mundo. Seu design simples, mas cativante, combinado com a habilidade hipnotizante de caminhar pelas escadas, rapidamente encantou crianças e adultos. À medida que o Slink se tornava um item essencial nas casas americanas, ganhou fama através de inúmeros comerciais e aparições em filmes, garantindo seu lugar na cultura popular. Mesmo hoje, essa maravilha torcida continua a trazer alegria para novas gerações, lembrando-nos de que invenções incríveis podem surgir dos momentos mais inesperados. Quem diria que uma mola caída poderia levar a tanta felicidade? Você já viu combustível em recipientes plásticos? Na Nigéria surgiu uma prática única, onde as pessoas usam recipientes plásticos para armazenar combustível. Essa inovação está ligada à capacidade do país de se adaptar aos seus recursos e infraestrutura. Devido às dificuldades de acesso e distribuição de combustíveis tradicionais, muitos nigerianos dependem de recipientes plásticos acessíveis para armazenar e transportar combustível. Esse método não só demonstra engenhosidade, mas também destaca a criatividade das comunidades locais em buscar soluções para suas necessidades energéticas. Usando o que está facilmente disponível, as pessoas aproveitam ao máximo seu entorno. Nas cidades, essa prática pode ser mais comum, quando as pessoas carregam esses recipientes para abastecer seus carros ou geradores. Embora isso levante preocupações sobre segurança e impacto ambiental, também ressalta a importância de se adaptar às condições locais. Enquanto países ao redor do mundo buscam soluções energéticas sustentáveis, podemos aprender algo valioso com o uso inteligente de materiais disponíveis na Nigéria. Surpreendentemente, é um fato que a geografia de Angola fascina. Angola é um país cativante no sul da África, conhecido por sua configuração geográfica única, que cria um rico mosaico cultural e potencial econômico.
Situado entre a Namíbia ao sul, a República do Congo ao norte e a Zâmbia a leste, as fronteiras de Angola formam uma confluência de culturas diversas e comércio vibrante, enriquecendo a vida de seu povo. No entanto, o encanto de Angola não para por aí. A oeste, o país oferece acesso ao deslumbrante Oceano Atlântico, onde vistas costeiras impressionantes e praias lindas convidam tanto turistas quanto locais a explorar. Esta costa pitoresca não é apenas um banquete para os olhos, mas também uma artéria crucial para o comércio marítimo, posicionando Angola como um jogador-chave nas rotas de navegação regionais. Além disso, essa vantagem geográfica impulsiona a economia de Angola ao contribuir com seus ricos recursos naturais, incluindo petróleo e minerais valiosos. A interação entre terra e mar apresenta a Angola tanto desafios quanto oportunidades, moldando sua identidade e futuro. Portanto, se você é um amante da história, um entusiasta da geografia ou simplesmente está em busca de vistas deslumbrantes, as fronteiras e a costa únicas de Angola certamente oferecem algo emocionante para descobrir. É verdade, as árvores realmente conseguem se camuflar. A forma e a cor únicas de algumas árvores ajudam-nas a se misturar com o ambiente, evitando serem detectadas por herbívoros e até mesmo por humanos. Por exemplo, a casca do bétula muitas vezes se assemelha às texturas e cores da paisagem ao redor, dificultando a sua detecção pelos animais. Além disso, algumas árvores crescem com galhos tortuosos e formas irregulares, imitando os arbustos e outras plantas próximas. Essa adaptação não só as protege da predação, mas também permite que prosperem em ecossistemas competitivos. Árvores como a acácia camuflada podem mudar de cor dependendo da estação e das condições de luz, o que intensifica ainda mais sua camuflagem. Então, da próxima vez que você estiver na floresta, preste atenção nas árvores ao seu redor. Talvez elas estejam brincando de esconde-esconde com o mundo. Quantas delas você consegue notar? Você sabia que seus pulmões são enormes? É surpreendente, mas se você desdobrar a superfície dos pulmões humanos, ela ocuparia metade de uma quadra de tênis. Essa grande área é vital para nossa respiração. Dentro dos pulmões, há uma rede complexa de pequenos brônquios e milhões de minúsculos sacos de ar, chamados alvéolos. Essas estruturas trabalham juntas, como uma floresta tropical pessoal, para trocar oxigênio e dióxido de carbono. Cada vez que você inspira, esse sistema complexo permite que o oxigênio entre em seu sangue, enquanto o dióxido de carbono, que é um resíduo do nosso corpo, é eliminado. O tamanho enorme dos pulmões garante que recebamos oxigênio suficiente para nossas atividades, seja correr, dançar ou apenas descansar. Compreender como nossos pulmões funcionam nos ajuda a apreciar a incrível capacidade do nosso corpo de respirar e permanecer vivo. Não é incrível como a natureza criou um sistema tão poderoso para nós? Você já se perguntou por que os ouriços são tão especiais? Essas criaturas encantadoras ganharam seu nome por causa de seus hábitos únicos de busca por comida. Os ouriços adoram fuçar nos arbustos em busca de delícias, como insetos e vermes. Quando eles estão revirando a vegetação, fazem sons fofos, parecidos com grunhidos, o que torna a busca por comida ainda mais divertida. Mas você sabia que os ouriços desempenham um papel importante na natureza? Ao comer pragas como lesmas e besouros, eles ajudam a manter o equilíbrio do ecossistema, atuando como controle natural de pragas. Com suas pelagens espinhosas e comportamento encantador, os ouriços não apenas nos divertem, mas também contribuem para jardins e espaços verdes mais saudáveis. Então, da próxima vez que você estiver ao ar livre, preste atenção nesses pequenos buscadores e ouça seus sons adoráveis. Não é incrível como eles combinam sua fofura com um papel tão importante em nosso ambiente? Entendendo essa controvérsia sobre as tatuagens da Yakuza na Coreia do Sul. Em 2023, ocorreu um incidente inesperado. Uma briga entre gangues rivais explodiu à noite, onde foram vistas tatuagens no estilo Yakuza. Essas tatuagens, que possuem um profundo significado cultural e expressão artística, se tornaram um tema quente na Coreia do Sul. Após os tumultos, promotores acusaram 12 tatuadores por realizar tatuagens ilegalmente. Na Coreia do Sul, tatuagens são consideradas ilegais se feitas por profissionais não licenciados, criando uma zona cinza para muitos tatuadores. Este incidente levanta questões sobre a legalidade e a percepção pública das tatuagens na cultura coreana.
As tatuagens são apenas uma tendência de moda ou têm um significado mais profundo? Com o aumento do interesse por body art em todo o mundo, a posição legal da Coreia do Sul sobre tatuagens pode receber mais atenção e discussão. O que isso significa para o futuro da cultura das tatuagens no país? Prepare-se para se surpreender com o drama de The Crown. Esta série da Netflix não é apenas um deleite visual com seus trajes impressionantes e cenários luxuosos. Ela mergulha nas vidas complexas da família real britânica. Cada episódio recria de forma vívida eventos históricos significativos e desafios pessoais que moldaram a monarquia, tecendo uma narrativa que equilibra fato e ficção. Os criadores de The Crown projetam cuidadosamente cada traje, garantindo que os elegantes vestidos da rainha Elizabeth II e os ternos sob medida do príncipe Philip reflitam autenticamente suas respectivas épocas. O design de produção imersivo permite que os espectadores entrem no Palácio de Buckingham como ele era na década de 1950, ou vivenciem momentos marcantes como casamentos reais e jantares de estado luxuosos. Essa atenção meticulosa aos detalhes cria uma atmosfera envolvente, aprimorando a experiência de assistir. No entanto, além de seus visuais encantadores, The Crown examina de forma reflexiva temas como dever, amor e as pressões da vida pública, revelando as emoções cruas e os relacionamentos complicados que existem por trás da grandiosidade da coroa. Como esses elementos se combinam para cativar milhões em todo o mundo. Sapos incríveis podem congelar e voltar à vida. Algumas espécies de sapos, como o sapo da árvore, têm uma estratégia surpreendente para sobreviver no inverno. Quando a temperatura cai, esses seres incríveis podem congelar, tornando-se pequenas estátuas de gelo. Essa adaptação incrível os ajuda a sobreviver em condições frias, permitindo que suportem o frio. Durante o congelamento, os corações dos sapos param de bater e eles param de respirar, entrando em um estado de animação suspensa. Quando a primavera chega e o clima esquenta, esses sapos descongelam e voltam à vida, continuando suas atividades normais, como se nada tivesse acontecido. Esse fenômeno mágico mostra como a vida pode se adaptar a condições severas. Cientistas estudam esses sapos não apenas por sua biologia única, mas também para entender como preservar outras espécies ameaçadas pelas mudanças climáticas. Então, da próxima vez que você pensar no inverno, lembre-se de que alguns sapos literalmente esperam o calor voltar nos dias quentes. Você consegue imaginar como é congelar e acordar na primavera? É verdade que os camaleões veem tudo ao seu redor. Os camaleões são criaturas incríveis, e uma de suas habilidades mais impressionantes é o movimento independente dos olhos. Ao contrário dos humanos que têm um campo de visão fixo, os camaleões podem mover cada olho separadamente. Essa característica incrível permite que eles vejam quase em 360 graus. Imagine poder olhar em duas direções diferentes ao mesmo tempo. Para os camaleões, isso é normal. Quando caçam insetos, seus olhos podem se concentrar em dois alvos diferentes ao mesmo tempo. Essa habilidade não só os ajuda a encontrar comida, mas também os mantém alertas a predadores. A combinação de sua capacidade única de mudar de cor e sua visão extraordinária faz dos camaleões verdadeiros destaques no reino animal. Eles conseguem perceber movimentos à distância e até avaliar com precisão a distância até sua presa. Então, da próxima vez que você ver um camaleão, lembre-se de que ele não é apenas um mestre da camuflagem, é também um gigante visual com sua própria visão panorâmica. Você sabia que um naufrágio se esconde no paraíso? A praia de Navajo, frequentemente chamada de Praia do Naufrágio, não é apenas um lugar deslumbrante, é uma combinação impressionante de beleza natural e história intrigante, localizada na pequena ilha de Zakynthos, na Grécia. Esta praia encanta os visitantes com suas areias brancas, que contrastam com as águas turquesa deslumbrantes. Mas o verdadeiro destaque é o naufrágio do MV Panayotis. Em 1980, este navio cargueiro carregado de cigarros contrabandeados foi pego por uma tempestade violenta, acabando por encalhar e se tornando uma relíquia icônica. Ao longo dos anos, o naufrágio despertou a imaginação de muitos aventureiros e fotógrafos, tornando-se um destino imperdível. A visão do navio enferrujado contra o fundo limpo cria fotografias deslumbrantes e memórias inesquecíveis. Chegar à praia de Navajo é uma aventura por si só. É acessível principalmente de barco, o que aumenta a sensação de descobrir um paraíso escondido.
Se você está procurando relaxar na praia ou capturar imagens impressionantes, a Praia de Navajo oferece uma experiência única que combina o encanto da natureza com um toque de história marítima. É verdade que James Cameron mergulhou em grandes profundidades. Em 2012, o famoso diretor James Cameron, conhecido por blockbusters como Titanic, entrou para a história ao se tornar a primeira pessoa a mergulhar sozinha no ponto mais profundo do oceano, a Fossa das Marianas. Essa incrível conquista foi realizada com a ajuda de um submarino especializado chamado Deep Sea Challenger, projetado para suportar pressão extrema e escuridão. O mergulho de Cameron o levou a quase 11 quilômetros abaixo da superfície, em uma área de pressões colossais e total escuridão. Durante sua jornada, ele passou cerca de 3 horas explorando a fossa, filmando imagens impressionantes e coletando amostras que ajudarão os cientistas a entender melhor esse misterioso ambiente subaquático. Essa aventura mostra que a curiosidade e a inovação podem expandir os limites do possível, tornando Cameron não apenas um talentoso diretor, mas também um notável explorador. Um fato interessante sobre a nomofobia. A nomofobia é o medo de ficar sem o celular, e é mais comum do que você imagina. Pesquisas mostram que quase metade da população sente essa ansiedade estranha. Imagine, você está fora de casa e a bateria do seu telefone está acabando. De repente vem a panique, pois você se preocupa em perder o Wi-Fi, chamadas importantes ou mensagens, além da necessidade de interagir pessoalmente. Para alguns, esses pensamentos podem causar verdadeiros ataques de pânico, fazendo-os se sentir perdidos sem o aparelho. Esse fenômeno moderno destaca o quanto nossos celulares se tornaram parte da vida cotidiana. Eles não são apenas ferramentas, mas fios que nos conectam ao mundo. À medida que nos tornamos mais dependentes dos gadgets, surgem questões interessantes sobre interação social e saúde mental. Será que conseguimos nos comunicar sem telas? Pesquisas sobre a nomofobia podem nos ajudar a entender essa dependência digital e promover relacionamentos mais saudáveis com a tecnologia. Como você se sente quando seu telefone não está disponível? Difícil de acreditar, mas a Rússia influencia os assuntos mundiais. Este enorme país, localizado na Europa Oriental e na Ásia Setentrional, tem um impacto significativo na política internacional, na economia e na segurança. Sendo um dos maiores países do mundo, a Rússia é um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, o que lhe confere uma voz poderosa em conflitos e decisões. Ela desempenha um papel-chave em várias organizações globais, incluindo o G20, onde se reúnem as maiores economias para discutir questões atuais. Os ricos recursos naturais da Rússia, especialmente petróleo e gás, afetam os mercados de energia e a economia mundial. Além disso, suas capacidades militares e parcerias estratégicas, como com a China e a Índia, permitem que a Rússia exerça uma influência considerável em conflitos e negociações diplomáticas ao redor do mundo. Desde discussões sobre mudanças climáticas até cibersegurança, a participação da Rússia é crucial para resolver problemas globais. Então, como as ações deste enorme país afetam as relações internacionais e nossa vida cotidiana? Surpreendentemente, é um fato que as corujas voam em silêncio, graças à sua anatomia única das penas. As corujas são os caçadores mais discretos que você pode imaginar, principalmente por causa de suas penas especiais. Diferente da maioria das aves, as penas das corujas têm uma textura macia e aveludada, com bordas serrilhadas, que quebram o fluxo de ar enquanto elas planam. Esse design notável permite que elas voem quase sem fazer barulho, possibilitando que se aproximem de suas presas sem serem percebidas. Estudos científicos com microfones de alta velocidade mostraram que uma coruja em voo gera menos de 1/10 do ruído de aves de tamanho semelhante. Esse silêncio fantasmagórico não só melhora suas habilidades de caça, mas também contribui para seu misticismo em várias culturas. Por séculos, as corujas foram associadas à sabedoria e ao sobrenatural, muitas vezes vistas como presságios ou mensagens do mundo espiritual. A engenharia da natureza nos ensina lições profundas. Por exemplo, pesquisadores estão imitando o voo silencioso da coruja no design de ventiladores e drones mais silenciosos. Tanto na vida selvagem quanto na tecnologia, a arte do silêncio pode se revelar uma vantagem inesperada, mas poderosa. O que acontece quando você explode uma baleia? Em 1970, a cidade de Florence, no Oregon, enfrentou um problema inusitado.
Uma enorme baleia encalhou na praia e precisava ser removida. As autoridades locais decidiram resolver a situação de uma maneira bem diferente, explodindo-a. A ideia era que a explosão quebrasse os restos da baleia em pedaços pequenos, que poderiam ser comidos por urubus, enquanto as partes maiores seriam enterradas. No entanto, o plano rapidamente saiu do controle. Quando a dinamite detonou, em vez de espalhar os restos da baleia de forma controlada, grandes pedaços de gordura caíram sobre a região, danificando propriedades e criando uma grande bagunça. Os moradores ficaram perplexos, e o evento se tornou uma história incrível que muitos ainda comentam. Essa maneira inusitada de descarte não só surpreendeu a todos, mas também mostrou até onde as pessoas vão para resolver problemas da natureza. Então, da próxima vez que você pensar em desmanchar uma baleia ou limpar uma praia, lembre-se do dia inesquecível em que uma pequena cidade aprendeu uma grande lição sobre soluções explosivas. E se eu te contar sobre o império de golfe de Trump? Donald Trump possui e administra cerca de 18 campos de golfe ao redor do mundo, o que mostra seu amor por esse esporte e seu talento para negócios. Esses luxuosos campos estão espalhados pelo mundo, desde as ensolaradas praias da Flórida até as paisagens pitorescas da Escócia. Cada campo tem um design único, adequado para golfistas de todos os níveis. Trump não é apenas o rosto da empresa, ele ativamente promove e gerencia esses campos para atrair jogadores e eventos. Muitas competições são realizadas nesses locais, oferecendo aos jogadores e fãs a chance de desfrutar do esporte em um ambiente deslumbrante. Os campos de golfe de Trump são conhecidos por seus altos padrões e atendimento de luxo, o que fortalece sua marca. Esses lugares destacam como o golfe pode unir lazer e negócios, criando oportunidades para networking entre os jogadores. Você está curioso para saber o que torna esses campos tão especiais? Você sabia que alguns alimentos parecem tão bons quanto são saborosos? Essa característica interessante não só melhora a percepção visual, mas também agrada nosso paladar. Pense em frutas vibrantes, como morangos suculentos ou maçãs brilhantes. Suas cores vivas sinalizam frescor e sabor, nos atraindo a experimentar. A razão para esse prazer visual incrível, muitas vezes, está nos pigmentos naturais encontrados em frutas e vegetais. Por exemplo, os carotenoides dão à cenoura um alegre tom laranja, enquanto os antocianinas tornam os mirtilos de um azul profundo. Essas cores não apenas embelezam a comida, elas também podem indicar a presença de nutrientes importantes e antioxidantes benéficos para a nossa saúde. Então, da próxima vez que você preparar um prato, lembre-se de como as cores podem elevar sua refeição, tornando-a não apenas saborosa, mas também visualmente atraente. Não é incrível como a natureza combina beleza e sabor em nossa comida? Você consegue imaginar que saltar de telhados pode levar à morte? Em Nova York, os riscos são altíssimos para quem se atreve a fazer isso. Acredite ou não, saltos de telhados podem resultar em consequências fatais. Essa regra chocante serve como um forte desestímulo contra manobras arriscadas que atraem os amantes de adrenalina. A lei não só pune comportamentos imprudentes, mas também visa proteger vidas em uma das cidades mais movimentadas do mundo. Apenas alguns saltos ousados podem causar ferimentos graves e levar a sérias consequências legais. As autoridades estão cientes dos perigos associados a essas acrobacias em altura. E essa medida extrema destaca seu compromisso com a segurança dos cidadãos. Portanto, da próxima vez que você estiver em Nova York, pense 2 vezes antes de tentar manobras arriscadas de telhados. Vale mesmo a pena correr esse risco por um pouco de emoção? Descubra a incrível floresta tropical da Bacia do Congo. Esta região extraordinária é a 2ª maior floresta tropical do mundo, perdendo apenas para a Amazônia. Ela se estende por 6 países, incluindo a República Democrática do Congo, Camarões e Gabão, e é um verdadeiro tesouro de biodiversidade. Aqui vivem espécies únicas, como o raro elefante florestal e o okapi, que prosperam em suas paisagens verdes. Além de ser um refúgio para a vida selvagem, a Bacia do Congo desempenha um papel crucial na saúde do nosso planeta. Ela ajuda a regular o clima da Terra, absorvendo grandes quantidades de dióxido de carbono, o que é essencial na luta contra as mudanças climáticas. No entanto, essa área vital enfrenta crescentes ameaças devido ao desmatamento causado pela exploração madeireira e pela agricultura. Proteger a Bacia do Congo não é apenas preservar sua incrível vida selvagem, é também cuidar do nosso futuro.
Como podemos ajudar a conservar um ecossistema tão importante? Vamos descobrir a verdade sobre o rinoceronte branco. Apesar do nome que sugere uma cor branca, a pele do rinoceronte branco é, na verdade, acinzentada. Essa confusão surgiu de uma tradução incorreta de uma palavra africana que significa largo, referindo-se à boca ampla do rinoceronte, adaptada para comer grama. Os habitantes locais usaram esse termo para destacar sua habilidade de pastar, o que é essencial para seu habitat. Esses magníficos animais são a maior espécie de rinocerontes e podem pesar até 2.300 quilos. Os rinocerontes brancos têm 2 chifres na cabeça, feitos de queratina, o mesmo material dos nossos cabelos e unhas. Infelizmente, eles enfrentam sérias ameaças devido à caça ilegal e à perda de habitat. Proteger esses animais é crucial para sua sobrevivência, pois restam apenas alguns na natureza. Compreender a verdadeira natureza do rinoceronte branco nos ajuda a valorizar não apenas sua beleza, mas também a necessidade urgente de proteger esses incríveis animais e seu ambiente. Portanto, da próxima vez que você ouvir sobre o rinoceronte branco, lembre-se de sua fascinante história. E se eu disser que aniversários podem ser perigosos? Segundo estatísticas, a probabilidade de morrer no seu aniversário é 14% maior do que em qualquer outro dia do ano. Esse fato surpreendente mostra que nosso dia especial não é apenas cheio de alegria e celebração. Pesquisas indicam que o aumento do risco de morte está ligado ao aumento de acidentes, derrames e ataques cardíacos nesse dia. Uma das explicações para isso é o estresse psicológico. Muitas pessoas sentem pressão para tornar seu aniversário perfeito, o que gera tensão emocional. Outros podem enfrentar problemas durante a comemoração, seja por comer em excesso ou participar de atividades arriscadas. Portanto, embora seja ótimo celebrar o envelhecimento, é sensato lembrar da segurança e talvez relaxar um pouco nesse dia especial. Que tal planejar uma comemoração mais tranquila este ano? Você sabia que existem pequenos ácaros no seu rosto? Esses seres microscópicos são um tipo de ácaro que vive nos nossos folículos capilares, especialmente ao redor das pálpebras e bochechas. Embora geralmente sejam inofensivos, sua quantidade pode aumentar e causar problemas na pele. Os ácaros se alimentam dos óleos naturais da nossa pele e podem passar despercebidos, pois medem apenas 0,3 a 0,4 milímetros. A maioria das pessoas tem alguns deles e não apresenta problemas, mas fatores como pele oleosa, falta de sono e algumas doenças de pele podem levar a um aumento em sua população. Nesses casos, algumas pessoas podem sentir irritação, vermelhidão ou até mesmo erupções semelhantes à acne. Manter uma boa rotina de cuidados com a pele pode ajudar a controlar esses pequenos vizinhos. Então, da próxima vez que você lavar o rosto, lembre-se de que pode estar proporcionando um espaço limpo para seus vizinhos microscópicos. É verdade que as linguados podem mudar de cor? Esses peixes planos incríveis têm a habilidade de alterar a cor e a textura da pele, permitindo que se camuflem perfeitamente no ambiente. Essa adaptação esperta ajuda as linguados a evitarem predadores e a emboscarem suas presas desavisadas. O segredo está nas células pigmentadas chamadas cromatóforos, que podem se expandir ou contrair, criando diferentes tons e padrões. Imitando o fundo do mar, esses peixes conseguem se esconder tanto de caçadores quanto de suas presas. Imagine um peixe no fundo arenoso que de repente muda de cor para se misturar com pedras manchadas ou áreas de algas próximas. Essa habilidade não só aumenta suas chances de sobrevivência, mas também demonstra a incrível engenhosidade da natureza. Seja em fendas rochosas ou nadando pelo fundo do mar, as linguados nos lembram de quão surpreendente e inteligente pode ser o mundo subaquático. Adivinhe o que realmente move a luta dos dedos dos pés na Inglaterra? Este esporte inusitado atrai milhares de pessoas todo domingo de agosto em Ashbourne, convidando tanto competidores fervorosos quanto espectadores curiosos. A luta dos dedos dos pés não é apenas uma disputa física. Ela exige uma combinação única de técnica e habilidade, tornando o evento emocionante de se assistir. Durante as competições, os participantes lutam tentando prensar os dedos dos pés do adversário, mostrando habilidades impressionantes. O prêmio para o melhor lutador de dedos dos pés: um brilhante troféu de bronze em forma de pé. Antes de mergulhar na diversão, todos os participantes devem passar por uma verificação dos pés, para garantir que seus dedos estejam limpos e livres de infecções.
Esse requisito inusitado garante a honestidade e a segurança da competição. O estranho encanto da luta dos dedos dos pés está na mistura de diversão e competição, atraindo pessoas de todas as classes sociais para se juntarem à festa ou apenas torcerem das arquibancadas. Seja você um veterano da luta dos dedos dos pés ou um curioso novato, a atmosfera animada cria experiências inesquecíveis. Então, você está pronto para dar aos seus dedos uma chance de brilhar. Você sabe sobre a primeira estação espacial americana? Antes da chegada da Estação Espacial Internacional, a Skylab foi uma verdadeira pioneira na exploração do espaço. Lançada em 1973, a Skylab se tornou a primeira estação espacial dos Estados Unidos, oferecendo aos astronautas uma oportunidade única de viver e trabalhar a grandes altitudes. Essa incrível estação orbitava nosso planeta a cada 90 minutos, permitindo que suas 3 tripulações realizassem experimentos importantes e estudassem os efeitos de longas missões espaciais no corpo humano. Imagine flutuar dentro da estação espacial, realizando pesquisas sobre materiais, biologia e até observações solares. A Skylab recebeu 3 missões e os astronautas passaram até 84 dias a bordo, abrindo novos horizontes em nossa compreensão da vida além da Terra. Não era apenas um laboratório científico, era uma visão de como poderiam ser os futuros habitats espaciais. No entanto, após uma década em órbita, a Skylab reentrou na atmosfera da Terra em 1979. Embora não exista mais, seu legado vive, inspirando futuras missões e estações espaciais, como a Estação Espacial Internacional. O que você acha que poderíamos alcançar a seguir na exploração do espaço? Acredite ou não, tossir pode realmente ajudar a reduzir a dor da vacina. Imagine que você está sentado no consultório do médico, pronto para tomar uma vacina, e de repente começa a se sentir um pouco ansioso. Aqui está uma surpresa. Pesquisas mostram que tossir antes ou durante a aplicação da vacina pode diminuir significativamente o desconforto. Quando você tosse, há um breve aumento de pressão no peito, que altera a forma como seu cérebro percebe a dor. Em vez de se concentrar apenas na picada da agulha, sua mente se desvia para a sensação repentina da tosse. É uma distração inteligente. Essa técnica funciona porque seu cérebro recebe sinais mistos. O foco na tosse pode ofuscar a dor aguda, associada à vacina. Portanto, da próxima vez que você estiver se preparando para uma vacina, pense em tossir um pouco bem na hora em que a agulha entrar. Isso pode não apenas tornar a experiência menos dolorosa, mas também aliviar seus nervos. Apenas lembre-se de seguir todas as orientações de saúde durante sua visita para garantir uma experiência segura. Quem diria que uma simples tosse poderia ser sua arma secreta contra o desconforto da vacinação? O que realmente impulsiona as aventuras de Tintin? Esse personagem querido criado por Hergé quase sempre é mostrado se movendo da esquerda para a direita nas histórias em quadrinhos clássicas, enquanto seus inimigos frequentemente aparecem do lado oposto. Essa escolha de design inteligente não é apenas estética, ela desempenha um papel importante em guiar o olhar dos leitores pela página, criando uma sensação de movimento e aventura. Imagine Tintin, um repórter curioso, correndo em busca de novas descobertas, enquanto vilões ameaçadores o seguem, tentando causar caos. Esse movimento da esquerda para a direita simboliza progresso e a busca pela verdade, destacando a personalidade dinâmica de Tintin. Essa narrativa visual ajuda a manter um fluxo coerente na história, facilitando a compreensão das ações pelos leitores, sem perder o fio da meada. Então, da próxima vez que você pegar uma história em quadrinhos do Tintin, preste atenção em como essa simples direção afeta sua percepção. Você não concorda que essas escolhas de design tornam nossa leitura mais envolvente? Acredite ou não, os personagens dos Simpsons têm 4 dedos. Essa escolha de design, feita pelos criadores do programa, surgiu do desejo de tornar a animação mais eficiente. Simplificando os personagens e deixando apenas 4 dedos em cada mão, a equipe economiza tempo e esforço valiosos. Imagine quanto tempo levaria a animar 5 dedos. Cada movimento ou gesto exigiria muito mais tempo. Essa simplificação inteligente não só acelera o processo de animação, mas também cria uma aparência única e reconhecível que os fãs adoram. Personagens como Homer, Marge e Bart são instantaneamente reconhecíveis, tornando-os ícones eternos da cultura pop. Essa ousada escolha também permite movimentos mais suaves e expressões mais nítidas,
o que intensifica os momentos cômicos e as cenas emocionais. O design com 4 dedos se tornou até uma marca registrada do programa, influenciando outras séries de animação a adotarem estilos semelhantes. Então, da próxima vez que você assistir aos Simpsons, reserve um momento para apreciar como uma simples decisão de design contribui para seu charme e durabilidade no mundo da televisão. Você pode acreditar que fofocas são proibidas em Indiana? Essa lei surpreendente mostra como alguns lugares levam a sério o respeito na comunidade. Em Indiana, espalhar rumores maldosos não é apenas desaprovado, é ilegal. Essas leis refletem um forte desejo cultural de manter a harmonia entre os vizinhos. O Estado busca incentivar a bondade e interações positivas, lembrando a todos o quanto as fofocas podem prejudicar. Em vez de se destruírem com fofocas, Indiana encoraja seus habitantes a se apoiarem e a criarem um ambiente amigável. Isso pode parecer estranho para muitos, mas é uma lição sobre o poder das palavras. Em um mundo onde as redes sociais podem amplificar fofocas, a posição de Indiana oferece uma perspectiva interessante sobre os valores comunitários e a importância de manter relações respeitosas. Então, da próxima vez que você ouvir um rumor suculento, lembre-se de como isso pode afetar os outros. Por que a Molócia se considera uma nação? Esta micronação autoproclamada, localizada no deserto de Nevada, foi fundada em 1977 por Kevin Baugh, que orgulhosamente é seu presidente. Molócia é um exemplo interessante de um experimento social único, buscando reconhecimento como uma nação independente, embora não tenha reconhecimento oficial de nenhum governo. Cercada por uma vasta paisagem desértica, este território excêntrico possui sua própria bandeira, moeda e até serviço postal, demonstrando a determinação de Baugh em criar uma identidade única. A área total é de cerca de 2,5 hectares, e vive aqui algumas dezenas de habitantes que desfrutam de uma vida repleta de tradições excêntricas e costumes humorísticos. É importante destacar que Molócia realiza eventos e festivais anuais que atraem visitantes interessados em experimentar seu charme peculiar. A base de seu status nacional está mais ligada ao espírito brincalhão e ao envolvimento da comunidade do que a ambições políticas, tornando Molócia um exemplo fascinante de nacionalismo popular. Então, o que é necessário para criar sua própria nação? E se eu disser que a cenoura é o lanche perfeito? Esses vegetais crocantes são saborosos e não trazem culpa. A cenoura não tem gordura e é composta principalmente de água, então você pode beliscar à vontade, sem se preocupar com a forma. Ela é rica em vitaminas, especialmente a vitamina A, que ajuda na visão e fortalece o sistema imunológico. Além disso, é muito versátil. Você pode mergulhá-la em hummus ou adicionar a saladas. As possibilidades de saborear esses vegetais coloridos são infinitas. Sua doçura natural agrada tanto crianças quanto adultos. Na próxima vez que bater à vontade de um lanche, escolha a cenoura em vez de batatas fritas calóricas. É uma maneira simples de tornar seus lanches saudáveis e gostosos. Então, o que você está esperando? Vamos crossitar rumo a um lanche mais saudável. É verdade sobre a famosa massa de neve da Noruega? Essa impressionante massa de neve, situada entre duas colinas a 900 metros de altura, conquistou os corações e as câmeras de turistas de todo o mundo. Acomodada nas deslumbrantes montanhas norueguesas, essa maravilha natural atrai visitantes que buscam apreciar sua beleza única e tirar fotos incríveis. Viajantes vêm de longe, encantados com a vista da neve branca brilhante, que repousa cuidadosamente nas colinas, criando um cenário pitoresco para muitas aventuras e memórias. Ao se aproximar desse lugar majestoso, você sente o ar fresco da montanha e a tranquilidade da natureza ao redor, proporcionando uma pausa da agitação do dia a dia. Seja caminhando por trilhas próximas ou apenas admirando a vista, a atmosfera é cheia de emoção e surpresa. A massa de neve não só exibe a beleza da natureza, mas também desperta curiosidade sobre como essa formação pode se manter entre duas colinas por tanto tempo. Então, o que torna essa massa de neve um destino imperdível para fotógrafos e amantes da natureza. A Indonésia é composta por mais de 17 mil ilhas, cada uma com uma cultura e natureza únicas. Imagine-se viajando de uma ilha para outra, aproveitando tradições vibrantes e paisagens deslumbrantes. Com tanta diversidade, levaria quase 50 anos para explorar toda a Indonésia, visitando uma nova ilha a cada dia.
Desde os mercados movimentados de Java até as praias tranquilas de Bali, cada ilha conta sua própria história através da comida, música e rituais. O país abriga mais de 300 grupos étnicos, criando uma mistura incrível de línguas e costumes. Se você está interessado em florestas densas, montanhas vulcânicas ou uma rica história, a Indonésia tem tudo isso. Então, se você tivesse a oportunidade, qual ilha escolheria para sua primeira visita? Há tanto para descobrir. Incrível, mas o chocolate pode ser infinito. Imagine um chocolate que nunca acaba. Essa ideia mágica está ligada à matemática e à geometria, criando uma ilusão que parece quase real. No mundo da matemática, existem truques como o chocolate infinito, que mostram como um objeto finito pode parecer se regenerar infinitamente. As regras da geometria nos ajudam a visualizar esse conceito com efeitos incríveis, como ilusões de ótica ou fractais. No entanto, embora essas ilusões nos encantem no papel ou na computação gráfica, elas não podem existir no nosso mundo real. Por mais que sonhemos com um estoque infinito de doces, a realidade da física nos impede de desfrutar de chocolate infinito. Mesmo assim, essa ideia divertida desperta o interesse tanto de amantes da matemática quanto de formiguinhas, nos convidando a explorar como a percepção e a realidade podem às vezes enganar nossa mente. Não é fascinante como a matemática pode nos fazer sonhar com guloseimas infinitas? Como limpam o Burj Khalifa? Manter o edifício mais alto do mundo limpo não é uma tarefa fácil. A limpeza do Burj Khalifa, que tem 828 metros de altura, vai além de apenas passar um pano. É um verdadeiro desafio. Imagine enfrentar ventos fortes e o calor escaldante do deserto a centenas de metros de altura. Cada um dos 24 mil painéis de vidro acumula poeira e sujeira, por isso é necessário equipamento profissional para os corajosos trabalhadores. Eles usam ferramentas especiais, como mangueiras de água e sistemas de segurança, para limpar a fachada e se manter seguros. Todo o processo pode levar até 3 meses, e é crucial para manter a aparência magnífica do edifício. Os limpadores trabalham arduamente, enfrentando as forças da natureza e subindo alturas para que essa maravilha arquitetônica brilhe. Como você acha que eles lidam com os nervos ao limpar um prédio tão gigante? Acredite ou não, as notificações fantasmas são reais. Esse fenômeno fascinante, conhecido como Síndrome das Notificações Fantasmas, acontece quando as pessoas acham que seus celulares estão vibrando ou recebendo mensagens, mesmo quando isso não está acontecendo. Você já sentiu seu celular vibrar e depois percebeu que não havia nada. Você não está sozinho. Essa sensação estranha é em grande parte causada pela nossa constante conexão com as redes sociais e pelo medo de perder algo importante, muitas vezes chamado de FOMO. O cérebro se acostuma tanto a receber notificações que começa a reagir à ausência delas, criando uma falsa sensação de vibração. Com o aumento do número de pessoas grudadas nas telas, a probabilidade de enfrentar essa síndrome cresce. Isso levanta questões sobre como a tecnologia molda nossa percepção e comportamento. Estamos nos tornando excessivamente conectados para o nosso próprio bem? Compreender essa mistura curiosa de psicologia e tecnologia pode nos ajudar a encontrar um equilíbrio em nossa vida digital. Acredite ou não, a palavra midshipman tem uma história interessante. Este termo costumava se referir a um marinheiro experiente, um mestre na navegação pelos mares. Esse título era um sinal de respeito entre os marinheiros que o conquistavam, ao superar as dificuldades da vida no mar. No entanto, com o tempo, o significado da palavra midshipman mudou. Hoje, refere-se a um oficial júnior da Marinha em treinamento. Essa mudança mostra como a linguagem pode se adaptar e evoluir, refletindo as transformações sociais e profissionais ao longo do tempo. Pense nisso. As palavras frequentemente mudam de significado dependendo de como são usadas pela sociedade. No contexto do treinamento naval, os midshipmen passam por uma preparação rigorosa para estarem prontos para seus futuros papéis, garantindo a prontidão para liderar e proteger. Essa evolução não apenas demonstra que a linguagem está viva e em mudança, mas também ilustra o caminho daqueles que escolhem servir na Marinha. Portanto, da próxima vez que você ouvir a palavra midshipman, lembre-se de que ela carrega uma rica história e simboliza tanto tradições quanto desenvolvimento no mundo da Marinha. Acredite ou não, o divórcio unilateral salva vidas. As leis nos Estados Unidos que permitem que um dos cônjuges peça o divórcio sem o consentimento do outro mostraram benefícios surpreendentes.
Após a adoção dessas leis em alguns estados, houve uma redução significativa de 20% nas taxas de suicídio entre mulheres. Essa mudança demonstra como ter mais controle sobre seus relacionamentos pode melhorar a saúde mental e a segurança das mulheres. Mas não é só isso. Pesquisadores também descobriram que os casos de violência doméstica diminuíram tanto entre homens quanto entre mulheres nessas áreas. Os dados indicam que quando as pessoas se sentem seguras ao deixar relacionamentos tóxicos, isso não apenas promove seu bem-estar, mas também cria um ambiente mais seguro como um todo. Essas conclusões ressaltam a importância do apoio legal e social para proteger pessoas vulneráveis. O que você acha que faz com que ter mais opções em relacionamentos impacte tanto a saúde mental? Descubra um fato interessante sobre o kiwi da Nova Zelândia. O kiwi, a ave nacional da Nova Zelândia, é único. Você sabia que os kiwis são aves noturnas? Isso significa que eles são mais ativos à noite, procurando insetos e vermes no chão da floresta. Com seus longos bicos e excelente olfato, os kiwis conseguem encontrar comida debaixo da terra, tornando-se grandes caçadores. Curiosamente, os kiwis não conseguem voar. Suas asas pequenas não são feitas para isso. Em vez disso, eles têm pernas fortes que os ajudam a correr rápido, o que os protege de predadores. Essas aves fofas, marrons e adoráveis são exclusivas da Nova Zelândia e são consideradas um símbolo do país. Os kiwis também são conhecidos por seu status vulnerável, principalmente devido à perda de habitat e à presença de predadores, como ratos e gatos. Estão sendo feitos esforços para proteger essas criaturas incríveis e seus lares. Então, da próxima vez que você pensar na Nova Zelândia, lembre-se do kiwi, a ave que não voa e é ativa à noite, representando o espírito deste lindo país. O que realmente torna a yoga aquática popular? A yoga aquática é um treino único que acontece em plataformas flutuantes ou em piscinas, criando uma atmosfera divertida e desafiadora. Ao praticar yoga na água, os participantes usam mais músculos do que em exercícios tradicionais em terra. Essa instabilidade faz com que seu corpo trabalhe duro para manter o equilíbrio, o que melhora a força e a concentração. Imagine-se se alongando e mudando de posição enquanto suaves ondas estão sobre você. Este exercício de baixo impacto não só é prazeroso, mas também acessível para pessoas de todas as idades e níveis de condicionamento físico. Além disso, a yoga aquática é amplamente utilizada na reabilitação física, ajudando as pessoas a se recuperarem de lesões, reduzindo a pressão nas articulações e ainda proporcionando um treino completo. Com tantos benefícios, como o aumento da força do core e da flexibilidade, não é surpreendente que essa prática refrescante esteja se tornando cada vez mais popular. Se você é um yogi experiente ou está apenas começando a se exercitar, a yoga aquática pode ser exatamente o que você precisa para melhorar seu treino e encontrar equilíbrio. Porque o chocolate leva à magia do micro-ondas. Em 1945, uma descoberta acidental mudou para sempre nossa forma de cozinhar. O engenheiro Percy Spencer, enquanto trabalhava com tecnologia de radar, notou algo surpreendente ao usar um magnetron. Ele tinha um chocolate no bolso que derreteu inesperadamente durante os experimentos. Intrigado por esse fenômeno, decidiu investigar mais. Usando a energia das micro-ondas, ele criou o primeiro forno micro-ondas. A inovação de Spencer permitiu cozinhar rapidamente, fazendo as moléculas de água vibrarem, o que gera calor. Essa descoberta trouxe praticidade para as cozinhas do mundo todo, permitindo que as pessoas aquecessem sobras ou preparassem pratos em minutos. Hoje, os micro-ondas são comuns em lares, revolucionando nossa maneira de cozinhar. Você consegue imaginar um mundo sem essa forma rápida e fácil de aquecer alimentos? Você não vai acreditar no que dizem os monges do Monte Athos. Os monges que vivem no Monte Athos, um sagrado refúgio espiritual na Grécia, acreditam que a levitação durante a oração os ajuda a se conectar mais profundamente com Deus. Essa tradição tem raízes em suas intensas práticas espirituais, onde a oração e a meditação desempenham um papel fundamental. Alguns monges afirmam ter experimentado a incrível sensação de levitação, como se estivessem flutuando acima do chão em uma profunda comunhão com o divino. No entanto, apesar desses relatos, não foram encontradas evidências científicas que comprovem essas afirmações, deixando o mistério sem solução. Seria isso um evento sobrenatural que vai além da nossa compreensão, ou apenas uma habilidade física extraordinária?
Embora os céticos possam duvidar, a busca pelo divino continua a inspirar aqueles que procuram essa conexão, tornando o Monte Athos um lugar único de maravilhas e fé. Você pode acreditar como mudaram os combates? Durante a Segunda Guerra Mundial, um soldado comum lutando no Pacífico enfrentava cerca de 8 dias de combate por ano. Essa carga intensa mais limitada era muito diferente do que os soldados vivenciaram mais tarde na Guerra do Vietnã. No Vietnã, as tropas enfrentavam quase 240 dias de combate em um único ano. Esse aumento impressionante reflete mudanças nas estratégias de guerra e nas tecnologias, além da natureza dos conflitos. Enquanto na Segunda Guerra Mundial eram comuns grandes batalhas, no Vietnã eram usadas táticas de guerrilha e confrontos prolongados, que mantinham os soldados em combate ativo por muito mais tempo. A pressão psicológica e física de um cronograma tão intenso de combates era enorme para quem serviu no Vietnã. Os soldados precisavam se adaptar ao perigo constante e ao estresse, o que impactava significativamente sua saúde mental e experiência geral. Que mudança drástica em apenas algumas décadas! Você tem coragem de atravessar a ponte mais perigosa do mundo? A ponte suspensa Hussaini, no Paquistão, está a 2.600 metros de altura e atrai aventureiros e viajantes curiosos. Esta impressionante ponte cruza o Lago Borat, mas não se deixe enganar pela vista bonita. As tábuas estreitas e cordas tornam a travessia um verdadeiro desafio para os mais sensíveis. Muitas tábuas estão faltando, criando lacunas que representam um desafio até para os mais corajosos. Cada passo na ponte pode parecer uma montanha-russa devido ao seu balanço e tremor. Os moradores estão acostumados com essa travessia arriscada, mas para muitos turistas é um teste de coragem. A experiência é linda, mas assustadora, mostrando a grandiosidade da natureza e fazendo você pensar 2 vezes antes de cada passo. Você está pronto para arriscar por uma aventura inesquecível? A Buick realmente está prosperando na China. Em 2016, impressionantes 80% das vendas de carros da Buick ocorreram na China, destacando a incrível popularidade da marca na região. Embora muitos associem a Buick à cultura automobilística americana, é interessante ver como a marca se transformou no exterior. Os consumidores chineses abraçaram a Buick, muitas vezes a vendo como um símbolo de status e qualidade. Essa mudança ressalta o crescente mercado automotivo na China, onde os compradores buscam cada vez mais carros confiáveis e estilosos. O sucesso da Buick nesse enorme mercado mostra a importância das vendas internacionais para os fabricantes de automóveis hoje em dia. Como resultado, a Buick adaptou suas ofertas aos gostos locais, o que trouxe ótimos resultados. Com o contínuo crescimento econômico na China, será que a Buick conseguirá expandir sua influência e se adaptar a um mercado em constante mudança? Acredite ou não, seus ossos mudam sua voz. Quando ouvimos nossa própria voz, ela muitas vezes soa diferente do que quando é ouvida por outras pessoas. Esse efeito curioso está principalmente relacionado à forma como os ossos da nossa cabeça transmitem as ondas sonoras. Normalmente, quando falamos, as vibrações viajam pelo ar até nossos ouvidos. No entanto, algumas ondas sonoras também vibram pelos ossos do crânio, criando uma versão mais rica e de baixa frequência da nossa voz, que não ouvimos ao escutar uma gravação. Essa diferença pode fazer com que muitas pessoas não gostem de sua própria voz. Curiosamente, embora possamos ouvir nossa voz como mais profunda e cheia, as gravações capturam apenas o som transmitido pelo ar, que pode soar agudo e desagradável. Então, da próxima vez que você não gostar da sua voz, lembre-se de que são apenas seus ossos brincando com você. Você sabia que as águas-vivas podem reverter o envelhecimento? A água-viva Turritopsis dohrnii tem uma habilidade incrível. Ela pode se transformar de um adulto de volta para sua forma juvenil, revertendo assim o processo de envelhecimento. Esse processo extraordinário acontece através da transdiferenciação, quando as células da água-viva são reprogramadas. Imagine se os humanos pudessem fazer o mesmo. Os cientistas estão interessados nessa água-viva, pois ela pode revelar segredos sobre o envelhecimento e oferecer novas ideias para pesquisas em anti-envelhecimento. Ao estudar como essas águas-vivas retornam ao estado jovem, os pesquisadores esperam descobrir novas maneiras de melhorar a saúde e a longevidade humana. Ao mergulharmos mais fundo nos mistérios dessas criaturas fascinantes, podemos encontrar benefícios revolucionários para a medicina. Quem sabe essa água-viva nos dará uma visão do futuro do tratamento do envelhecimento?
Você pode se surpreender. O futebol universitário começou em 1869. Tudo começou em 6 de novembro daquele ano, quando Rutgers e Princeton, então conhecido como o Colégio de Nova Jersey, se encontraram em New Brunswick, Nova Jersey. Imagine um campo onde os jogadores usavam apenas roupas de lã e chutavam uma bola redonda, em vez de usar as mãos. Rutgers conquistou a primeira vitória nesse jogo histórico, que na verdade era bem diferente do que conhecemos hoje. As regras eram flexíveis, pegando elementos tanto do futebol quanto do rugby, e cada lado tinha 25 jogadores. Ao longo das décadas, o futebol universitário evoluiu bastante, estabelecendo regras e normas mais organizadas. No final do século XIX e início do século XX, esse esporte se tornou popular em todo o país, levando a rivalidades acirradas e enormes estádios que vemos hoje. Você consegue acreditar que um simples jogo, em 1869, lançou as bases para uma tradição americana tão querida? Já parou para pensar por que um sorriso pode trazer complicações? Em 1917, ocorreu um incidente curioso em Montana. Um homem foi preso apenas por sorrir no tribunal. Esse caso inusitado mostrou o quanto o sistema judicial levava a sério a ordem e o respeito durante as sessões. O juiz, querendo manter um clima sério, interpretou o sorriso do homem como uma zombaria ao tribunal. Naquela época, qualquer expressão desrespeitosa poderia resultar em consequências graves, destacando as rígidas regras de comportamento na sala de audiência. Hoje, essa reação pode parecer exagerada, já que o ambiente nos tribunais se tornou mais descontraído. No entanto, isso ressalta as normas culturais da época e a importância da seriedade nos assuntos judiciais. Imagine ser detido por um sorriso. Esse caso estranho nos lembra como as expectativas sociais sobre o comportamento podem mudar ao longo do tempo, fazendo-nos refletir sobre quais práticas podem parecer estranhas para as futuras gerações. Você pode se surpreender. Os flamingos comem de cabeça para baixo. Essas aves incríveis têm uma maneira única de se alimentar, que as diferencia de muitos outros animais. Quando um flamingo se alimenta, ele mergulha a cabeça na água, com o bico voltado para baixo, o que é bem engraçado. Seus bicos são adaptados para esse método de alimentação e têm formato de colher, permitindo que filtrem pequenas partículas de comida da água, como algas e minúsculos crustáceos. Esse estilo de alimentação não só ajuda a coletar sua comida favorita, mas também se torna um espetáculo para quem observa. É comum ver flamingos em pé em uma perna, equilibrando-se graciosamente enquanto praticam esse hábito curioso em grandes grupos. Sua impressionante cor rosa, que obtém dos carotenoides em sua dieta, torna toda a cena ainda mais impressionante. Você já viu um flamingo se alimentando? É um espetáculo ao mesmo tempo surpreendente e peculiar. A agricultura realmente contribui para a mudança climática. Embora frequentemente culpemos os carros e as fábricas, a agricultura também desempenha um papel enorme. Por exemplo, as vacas são conhecidas por produzir metano, um gás de efeito estufa que é 25 vezes mais potente que o dióxido de carbono na retenção de calor na atmosfera. Isso significa que nossos hambúrgueres e produtos lácteos favoritos contribuem significativamente para o aquecimento global. Além disso, o desmatamento acelera a mudança climática, destruindo árvores que naturalmente absorvem dióxido de carbono. Quando as florestas são derrubadas, perdemos importantes absorvedores de carbono, e o próprio processo de desmatamento pode liberar ainda mais gases de efeito estufa. Combater a mudança climática de forma eficaz requer atenção não apenas ao setor de transporte. É necessário agir em diversos setores, incluindo a agricultura e gestão de resíduos, para realmente fazer a diferença na solução desse problema urgente. É verdade que icosaedros estão por toda parte? O icosaedro é uma forma tridimensional fascinante, conhecida por sua beleza e simetria. Essa forma especial pertence à família dos sólidos platônicos, que tem faces arestas e ângulos iguais. O icosaedro possui 12 faces planas, todas com a forma de pentágonos regulares, além de 20 vértices e 30 arestas. Seu impressionante design geométrico o torna não apenas uma curiosidade matemática, mas também uma fonte de inspiração na arte, arquitetura e até mesmo em jogos. Pense nos populares dados de 20 lados usados em jogos de RPG, como Dungeons & Dragons. Essa é uma aplicação interessante e prática do icosaedro. Ao explorar o mundo ao nosso redor, podemos encontrar essa forma na natureza, desde alguns vírus até formações cristalinas. Quem diria que a geometria poderia ser tão empolgante e relevante no dia a dia?
Vamos descobrir o trágico destino de George Boole. Conhecido como o pai da lógica booleana, George Boole fez contribuições revolucionárias para a matemática e a informática, estabelecendo as bases para a tecnologia digital moderna. Infelizmente, sua história tem um desfecho triste. Após uma palestra, ele caminhou várias milhas sob a chuva fria, com roupas molhadas. Isso resultou em uma pneumonia grave. Sua esposa, na tentativa de ajudá-lo a se recuperar, usou banhos frios, mas isso apenas piorou sua condição. Tragicamente, poucos dias depois, o que começou como um simples resfriado se transformou em algo muito mais sério, levando à sua morte prematura aos 49 anos. O legado de Boole vive, influenciando áreas como engenharia e filosofia, mas sua vida terminou repentinamente devido a uma combinação de decisões infelizes e circunstâncias. Isso serve como um lembrete tocante de como a vida é frágil, mesmo para alguém que mudou significativamente nosso pensamento e trabalho hoje. Em Nova Jersey, é proibido comer sopa fazendo barulho. Essa regra estranha tem o objetivo de tornar a hora das refeições agradável e tranquila para todos. Em restaurantes e cafés, pode ser bem barulhento, e o som de alguém fazendo barulho com a sopa pode distrair os clientes que querem aproveitar a comida. Os legisladores do estado Jardim decidiram que um ambiente silencioso durante as refeições é importante para boas maneiras e prazer. Imagine estar em um bom restaurante e ouvir alguém fazendo barulho ao comer sopa. Isso pode estragar a atmosfera, não é? Embora pareça estranho, essa lei destaca o compromisso de Nova Jersey em manter um certo nível de decoro durante as refeições. Então, da próxima vez que você for fazer barulho com macarrão ou sopa, pense 2 vezes se estiver em Nova Jersey. Talvez seja melhor usar a colher. Difícil de acreditar, mas as estrelas não são apenas brancas. O céu à noite pode parecer um mar de estrelas brancas, mas se você olhar de perto, verá uma incrível paleta de cores. Algumas estrelas emitem suaves tons de amarelo, laranja ou azul claro, mas muitos desses tons sutis se tornam invisíveis devido a efeitos atmosféricos e limitações da visão humana. A fotografia astronômica muda tudo, capturando imagens impressionantes que mostram as cores vibrantes das estrelas, de vermelhos profundos a azuis deslumbrantes. Essas cores não são apenas bonitas, elas nos contam muito sobre a temperatura, a idade e a composição da estrela. Por exemplo, estrelas mais quentes podem brilhar em azul, enquanto as mais frias brilham em vermelho. Na verdade, apenas uma pequena parte das estrelas que vemos é realmente branca. Essa diversidade de cores reflete a rica tapeçaria do universo, nos convidando a olhar para cima e apreciar a beleza que está além do nosso planeta. Você já se perguntou de que cor são realmente as estrelas? A Floresta Curva na Polônia é um lugar fascinante que atrai turistas, cientistas e curiosos. Esta floresta única é famosa por suas árvores estranhas, cujos troncos são curvados na base de uma maneira quase inacreditável. Começando na década de 1930, as razões para essa forma peculiar permanecem um mistério, gerando várias teorias, desde intervenção humana até fenômenos naturais. Apesar de muitas pesquisas, ninguém conseguiu desvendar completamente esse mistério, tornando a floresta um destino popular para aventureiros e amantes de enigmas. Os visitantes caminham por trilhas, admirando as formas curiosas e discutindo como a natureza criou essa cena mágica. Alguns dizem que isso adiciona um elemento sobrenatural, despertando a imaginação e inspirando histórias passadas de geração em geração. A atração do desconhecido atrai muitos para essa paisagem hipnotizante, onde as árvores não são apenas parte da natureza, mas lembranças vivas das maravilhas que aguardam para serem descobertas. Você será um dos próximos a explorar este lugar encantador e misterioso. É verdade que os embriões começam como células únicas. Antes de nascermos, cada um de nós começa apenas com uma célula. Durante a concepção, o espermatozoide se une ao óvulo e essa célula fertilizada, chamada zigoto, inicia uma jornada incrível. Por cerca de meia hora, esse zigoto é a única célula existente e se divide rapidamente. À medida que se divide e cresce, o zigoto se transforma de uma célula em um embrião multicelular. Cada divisão é um passo importante que leva à formação de diferentes tipos de células, que eventualmente se desenvolvem em partes essenciais do nosso corpo, como órgãos, músculos e pele. Essa fase inicial do desenvolvimento é fascinante, pois mostra o plano complexo da vida, escondido em nosso DNA. Quando essas primeiras células começam a se multiplicar, o processo de formação de um ser humano complexo se inicia.
Então, da próxima vez que você pensar sobre o começo da vida, lembre-se de que você começou como apenas uma pequena célula. Que início incrível! Você sabia que astronautas esquecem como andar? Depois de passar um tempo em microgravidade, os astronautas enfrentam dificuldades inesperadas ao voltar para a Terra. A microgravidade afeta o corpo humano de maneira surpreendente, enfraquecendo músculos e ossos. No espaço, a gravidade reduzida faz com que os músculos e ossos se tornem mais fracos, já que não precisam lutar contra a força gravitacional. Quando retornam ao solo firme, muitos descobrem que seus corpos precisam se adaptar novamente. Frequentemente, eles precisam do apoio de outros membros da equipe ou de médicos enquanto aprendem a andar de novo, recuperando a coordenação e o equilíbrio. Esse processo pode variar entre as pessoas. Alguns se recuperam em poucos dias, enquanto outros podem levar semanas para recuperar a agilidade anterior. É incrível como nossos corpos se adaptam a diferentes condições, mostrando a resiliência humana e a importância da gravidade em nossas vidas. Então, da próxima vez que você ver um astronauta, pense na incrível jornada que eles fizeram e nas dificuldades que enfrentam ao voltar para casa. Descubra as linhas secretas do metrô de Berlim na época da Guerra Fria. Durante esse período tenso, o metrô de Berlim Ocidental passava diretamente sob Berlim Oriental, criando um mundo subterrâneo de mistérios e intrigas. Algumas linhas se curvavam sob a cidade dividida, passando por estações fantasmas abandonadas, totalmente fechadas ao público. Essas paradas sombrias, com iluminação fraca e segurança, eram como cápsulas do tempo, preservando o espírito de uma era passada. Os trens passavam silenciosamente, e os passageiros não suspeitavam da história oculta do lado de fora. Os seguranças nessas estações garantiam que ninguém saísse dos trilhos, mantendo uma fronteira rigorosa entre os dois lados. Somente após a queda do Muro de Berlim, em 1989, esses lugares esquecidos começaram a emergir, revelando histórias de divisão e resistência. Você consegue imaginar como é passar por uma parte tão fascinante e misteriosa da história? Difícil de acreditar, mas os maias sacrificavam jogadores no Omegatl, um jogo antigo com bola que era tanto um esporte quanto um ritual sagrado. Este jogo intenso consistia em bater em uma bola de borracha pesada com várias partes do corpo, exigindo habilidades incríveis e força física. Não eram apenas os elites que jogavam. Crianças e mulheres também participavam, tornando-o um entretenimento popular na sociedade maia. No entanto, as apostas eram altas. Jogadores perdedores às vezes eram sacrificados, acreditando-se que isso agradaria os deuses e garantiria prosperidade. Esses jogos frequentemente aconteciam durante eventos rituais importantes, combinando esporte com espiritualidade. A emoção não estava apenas na vitória ou na derrota. Havia um profundo significado cultural, unindo a comunidade através de rituais e celebrações compartilhadas. Imagine a atmosfera, com gritos entusiasmados ecoando nas antigas praças, onde cada golpe na bola poderia decidir o destino de alguém. É incrível pensar que um jogo poderia ter consequências tão sérias. Difícil de acreditar, mas Cagiban nos conecta com Abracadabra. Essa ideia fascinante, conhecida como Fato Menari, existe há 10 anos e destaca o uso de frases mágicas em nosso dia a dia. Cagiban, que vem da palavra mágica abracadabra, não é apenas uma palavra divertida, tem um significado mais profundo. Ela serve para nos conectar com a Karkunol, um termo que acredita-se nos leva de volta ao passado, a momentos de 3 anos atrás. Imagine o poder de uma frase que não só traz calma, mas também conecta o tempo. Ao entender e usar Cagiban, as pessoas podem sentir uma ligação com o passado, enquanto criam harmonia no presente. Esse jogo de palavras desafia nossa percepção e nos convida a explorar como as palavras podem moldar nossa experiência. Não é interessante como essas frases podem unir diferentes elementos de nossas vidas? Vamos revelar a verdade sobre o Vivid Sydney. Este incrível evento anual transforma a cidade em um reino deslumbrante de luz e cor. De maio até junho, pontos turísticos icônicos de Sydney, como a Ópera e a Ponte do Porto, se tornam telas para magníficas obras de arte em luz. Artistas e designers de todo o mundo se reúnem para mostrar sua criatividade, projetando imagens e animações impressionantes que dançam pela paisagem urbana. Visitantes, tanto locais quanto de longe,
passeiam entre as instalações vibrantes, desfrutando de música e apresentações ao vivo, o que adiciona uma atmosfera mágica ao festival. À noite, as ruas se enchem de pessoas encantadas por essa experiência única, tornando um dos eventos mais esperados da Austrália a cada ano. Você já viveu um festival que combina arte, tecnologia e comunidade como este? Você consegue imaginar como é pescar cada peixe gigante de água doce? No emocionante final de sua jornada épica, nosso herói enfrentou o maior desafio: completar todas as missões secundárias da sua vida. Essa jornada não foi apenas um passatempo divertido. Incluiu pesca em rios, lagos e oceanos, em busca dessas enormes e impressionantes criaturas. A cada captura, ele enfrentou dificuldades únicas, desde lutar contra fortes correntes até entender os habitats desses gigantes. O programa mostrava não apenas sua habilidade na pesca, mas também a emoção e a dedicação que vem ao dominar um conjunto tão diversificado de habilidades. Cada peixe gigante pescado se tornava um marco, enriquecendo sua experiência e moldando seu caráter de maneiras surpreendentes. Ao final do programa, ele não apenas alcançou seu objetivo, mas também inspirou muitos espectadores a valorizar as maravilhas da natureza e, quem sabe, até a embarcar em suas próprias aventuras. Que aventuras esperam por você na natureza? Muitas pessoas não sabem, mas nossa pele se renova todos os dias. Esse processo incrível acontece logo abaixo da superfície, fazendo da pele o órgão mais visível na constante renovação do corpo. Você sabia que a cada 24 horas uma pessoa perde quase 1 milhão de células da pele? É uma quantidade enorme que se torna parte da poeira doméstica, que você talvez nem perceba. Com o tempo, nossa pele se renova completamente. Isso geralmente leva cerca de 27 dias. Então, quando você olha no espelho e vê o mesmo rosto, por baixo da camada antiga, uma nova e radiante camada de pele está sempre se formando. Essa renovação ajuda a nos proteger de infecções e mantém a pele jovem, suave e saudável. Na próxima vez que você estiver limpando a poeira em casa, lembre-se de que você não está apenas limpando, você está removendo pequenos pedaços de si mesmo. Não é incrível como nossos corpos trabalham incansavelmente todos os dias para nos manter frescos e prontos para tudo? Difícil de acreditar, mas os aniversários na Venezuela viraram um caos. Nas áreas de trabalho do país, existe uma tradição adorada de comemorar aniversários com uma bagunça divertida de farinha, água fria e ovos. Imagine, quando o aniversariante chega, os amigos se reúnem, prontos para a festa. A celebração começa quando alguém cuidadosamente quebra um ovo na cabeça do aniversariante, simbolizando o início da festa. Logo, todos se juntam jogando farinha e espirrando água fria, resultando em risadas e rostos sujos e alegres. Essa prática vibrante não só traz alegria ao dia especial, mas também fortalece os laços na comunidade, mostrando o espírito de diversão que envolve a todos. Embora possa parecer estranho para os de fora, essa tradição reflete perfeitamente a alegria e a amizade que amigos e familiares compartilham na Venezuela. Pronto para se juntar à festa? Você sabia que é possível ver galáxias da Terra? Pode parecer difícil de acreditar, mas a olho nu, você pode ver de 3 a 7 galáxias diferentes em uma noite clara. A mais famosa delas é a galáxia de Andrômeda, que está a cerca de 2,5 milhões de anos-luz de distância. Se você estiver em um lugar escuro, longe das luzes da cidade, também poderá ver a Via Láctea, que se estende pelo céu, formando uma deslumbrante faixa de estrelas onde está nosso planeta. Para observar essas galáxias, é melhor escolher noites sem lua, quando o céu está mais escuro. Basta deitar no chão, deixar seus olhos se adaptarem à escuridão por cerca de 20 minutos, e você pode testemunhar um milagre cósmico. Preste atenção em manchas fracas e borradas que interrompem o espaço estrelado. Elas são indícios de que você está olhando para algo muito mais distante e impressionante do que nosso sistema solar. Então pegue um cobertor e aproveite a imensidão do universo. O que você descobrirá no céu noturno irá. Prepare-se para se surpreender com o cemitério de trens da Bolívia. Este lugar fascinante fica perto do incrível Salar de Uyuni e é uma coleção de trens e locomotivas abandonados, deixados para enferrujar nas vastas paisagens desérticas. Essas relíquias, datadas do final do século XIX e início do século XX, foram peças importantes na economia mineradora da Bolívia, transportando minerais preciosos pela região.
No entanto, com a mudança de interesses e o surgimento de novas tecnologias, muitos desses gigantes de ferro foram deixados para trás, criando uma imagem surreal de máquinas em ruínas contra o fundo das brilhantes planícies salinas. Os visitantes buscam ver este lugar intrigante, capturando fotos que contam histórias de uma era passada. O cemitério de trens não só destaca a rica história industrial da Bolívia, mas também oferece uma oportunidade para refletir sobre o passar do tempo. Quem pode resistir a uma viagem por essa emocionante combinação de história e natureza? Vamos desvendar a verdade sobre o Hell Wish na Suíça. Este termo intrigante significa mais do que apenas uma palavra. Ele representa uma identidade secreta que é importante para quem conhece bem a cultura suíça. O Hell Wish aparece em placas e moedas, mas seu significado muitas vezes escapa aos forasteiros. Para os locais, é um símbolo de uma conexão única com seu patrimônio e identidade, algo que muitos novatos podem não perceber. Este termo reflete a rica diversidade linguística da Suíça, onde coexistem 4 idiomas oficiais, criando diferentes identidades regionais. Cada região tem suas tradições e costumes, que podem parecer um mundo oculto para quem não está familiarizado. Portanto, quando você vê o Hell Wish em uma moeda ou placa, encare isso como um aperto de mão secreto entre os informados. Um lembrete da cultura diversificada do país e do orgulho dos suíços por sua língua e história. Quantos significados secretos você conseguirá descobrir durante suas viagens? Por que o microscópio digital portátil nos surpreende? Este gadget incrível é compacto o suficiente para caber no bolso, tornando-se uma ferramenta ideal para pesquisas. Com sua tela sensível ao toque, você pode facilmente controlar as funções, sem se preocupar com botões ou telas complicadas. O mais impressionante é que ele pode tirar fotos e gravar vídeos incríveis por conta própria. Isso significa que você pode observar detalhes minúsculos de folhas, insetos ou até mesmo da sua pele e registrar suas descobertas sem precisar de um computador. Imagine como é legal compartilhar suas descobertas com amigos na hora, ou usá-lo para projetos científicos escolares. O microscópio digital portátil abre as portas para um novo mundo de aprendizado e curiosidade. Ele é perfeito para estudantes, entusiastas ou qualquer pessoa interessada em ciência. A facilidade de uso e a acessibilidade realmente tornam a ciência divertida e interessante, não é? Você sabia que o Blackjack tem raízes francesas? Este jogo emocionante, amado por milhões ao redor do mundo, na verdade, veio de um jogo de cartas francês chamado 21, que significa 21. O objetivo é o mesmo. Os jogadores tentam chegar o mais perto possível de 21, sem ultrapassar esse número, mas como ele ganhou seu nome único. No início dos anos 1900, os cassinos ofereceram uma promoção especial, onde uma combinação de um as de espadas e um valete de espadas ou paus, dava um prêmio extra. Essa oferta atraente se tornou popular, e logo o jogo passou a ser chamado de Blackjack. Hoje em dia, ele continua sendo um dos jogos favoritos, tanto em cassinos físicos quanto online. Seja rindo em um cassino barulhento em Las Vegas, ou jogando tranquilamente com amigos em casa, a emoção de vencer o dealer permanece eterna. O que você acha que faz com que ele continue conquistando os corações dos jogadores? Recentemente, cientistas fizeram uma descoberta incrível na Suíça: colmeias integradas às casas. Esse design genial permite que famílias e curiosos observem o comportamento das abelhas sem atrapalhar sua vida. Imagine uma colmeia em um vidro, embutida na parede de uma casa aconchegante. Essa solução não só possibilita a observação do fascinante mundo das abelhas, mas também ajuda a entender melhor esses polinizadores essenciais. As abelhas desempenham um papel fundamental em nosso ecossistema, polinizando muitas frutas e vegetais que consumimos. Ao permitir que as pessoas observem as abelhas de perto, essa ideia única promove uma apreciação mais profunda pelo seu trabalho e pelos desafios que enfrentam, como a perda de habitat e as mudanças climáticas. Além disso, essa abordagem inovadora garante que as abelhas possam continuar suas atividades naturais sem interrupções, o que é vital para sua saúde e produtividade. Ao adotar novas ideias como essa em um estilo de vida sustentável, podemos ajudar a preservar as abelhas e manter um ambiente mais saudável. Não é uma ótima solução? É verdade que hambúrgueres podem custar 5.000 euros? O Golden Boy, criado pelo talentoso chefe Robert John, é o hambúrguer mais caro do mundo e é feito com alguns dos melhores ingredientes. Esta criação luxuosa inclui carne de wagyu marmorizada, conhecida por sua incrível maciez, além de beluga para um sabor salgado.
Também contém presunto ibérico, valorizado por seu sabor intenso, e lagosta suculenta. Para elevar o sabor a um novo nível, o chefe John adiciona trufa branca, um delicado ingrediente raro com aroma terroso. A mistura única também inclui queijo remaker e um toque de molho de soja japonês, unindo todos esses sabores luxuosos. Cada ingrediente desempenha seu papel na criação deste hambúrguer, que se torna não apenas um prato, mas uma verdadeira obra-prima culinária. Quem diria que um simples hambúrguer poderia alcançar tais alturas na gastronomia? Os espelhos do telescópio espacial. James Webb são incrivelmente lisos, tornando-se uma verdadeira maravilha da engenharia. Imagine um desses espelhos se estendendo por todo o território dos Estados Unidos. É impressionante, mas, mesmo a essa enorme distância, a maior irregularidade terá apenas 2 polegadas. Essa precisão extraordinária é necessária para captar a luz fraca de galáxias e estrelas distantes. O design inclui 18 segmentos hexagonais que trabalham juntos, criando uma superfície tão lisa que o telescópio pode obter imagens cristalinas do universo. Essa suavidade permite que o Webb observe objetos a bilhões de anos-luz de distância sem distorções. É como se tivéssemos um olho gigante espiando as profundezas do cosmos. Cada espelho é coberto com uma camada especial, que reflete eficientemente a luz infravermelha, permitindo que o Webb desvende os mistérios da formação de estrelas, planetas e possivelmente até mesmo da vida fora da Terra. Como essas descobertas mudarão nossa compreensão do cosmos? Você já parou para pensar por que Delaware é o primeiro estado? Tudo começou em 7 de dezembro de 1787, quando Delaware se tornou o primeiro estado a ratificar a Constituição dos Estados Unidos. Essa decisão ousada destacou o papel importante do estado na formação da nação. Os líderes de Delaware, especialmente o notável Cesar Rodney, tiveram um papel fundamental não apenas na ratificação da Constituição, mas também na assinatura da Declaração de Independência. A coragem de Rodney se tornou lendária. Ele atravessou uma tempestade para votar pela independência, quando cada segundo contava. Ao dar esse passo decisivo, Delaware estabeleceu um precedente que inspirou outros estados a se juntarem, abrindo caminho para um país unido. Hoje, Delaware orgulhosamente celebra seu legado como o primeiro estado, lembrando-nos de sua contribuição significativa em um período transformador da história americana. Não é incrível como um pequeno estado teve um papel tão grande na história da nossa nação? Vamos revelar a verdade sobre os arco-íris noturnos. Você sabia que os arco-íris podem aparecer não só durante o dia, mas também à noite? Isso mesmo. Quando a luz do sol passa por gotículas de água na atmosfera, ela se refrata e se divide em várias cores, criando aquele lindo efeito em forma de arco que tanto amamos. Se você estiver na rua quando o sol brilhar intensamente e estiver chovendo um pouco, fique atento. Os arco-íris são especialmente vibrantes na hora dourada. Esse momento mágico antes do pôr do sol, quando a luz é suave e quente. Essa combinação de condições, muitas vezes, resulta em um espetáculo incrível, onde as cores parecem dançar no céu. Os arco-íris noturnos podem parecer ainda mais mágicos em comparação com os diurnos, pois brilham contra o fundo do sol poente. Então, da próxima vez que chover e o sol brilhar, lembre-se, um lindo arco-íris noturno pode estar te esperando. Você sabia que em Istambul existem casinhas para gatos de rua? Nesta cidade vibrante, é comum ver encantadoras e decoradas abrigos, feitos para apoiar os muitos gatos que vagam pelas ruas. Esses mini palácios felinos geralmente têm comida, água e detalhes agradáveis, como varandinhas e entalhes elaborados, tornando-os um refúgio aconchegante para os gatos. Os gatos ocupam um lugar especial na cultura turca e seu bem-estar é levado a sério pela comunidade. Os moradores costumam cuidar dessas adoráveis criaturas, mostrando uma rica tradição de respeito e compaixão pela fauna urbana. Essa conexão única entre pessoas e gatos demonstra como Istambul valoriza a importância de cuidar de cada ser vivo, promovendo um senso de comunidade em seus bairros movimentados. Então, da próxima vez que você estiver na cidade, preste atenção nesses abrigos aconchegantes. O que você descobrirá sobre os amigos peludos da cidade? Prepare-se para se surpreender com os segredos profundos do Titanic. O Titanic, um navio lendário que tragicamente afundou em 1912, agora repousa a cerca de 3.600 metros abaixo da superfície do oceano. A essa profundidade, a pressão é tão intensa que pode facilmente esmagar até o metal mais resistente. Este lugar escuro e silencioso serve como um lembrete sombrio
das vidas perdidas e das histórias não contadas. Você sabia que os destroços descobertos em 1985 se tornaram objeto de pesquisas em águas profundas? Cientistas e pesquisadores estão fascinados pelas condições no fundo do mar, que são tão extremas que podem nos ensinar sobre os limites da vida na Terra. Ao estudar os restos do Titanic, aprendemos não apenas sobre o navio e seus passageiros, mas também sobre o mundo submarino, que continua a nos surpreender com seus mistérios. Quais outros segredos o profundo oceano azul esconde? Você adivinha o que realmente faz o McDonald's ser popular em todo o mundo? O McDonald's, a maior rede de fast food do planeta, está presente em mais de 100 países e em todos os continentes, exceto na Antártica. Com mais de 38 mil restaurantes ao redor do mundo, o McDonald's adapta seu cardápio aos sabores locais, criando pratos únicos que agradam os clientes. Por exemplo, nas Filipinas, você pode experimentar um baguete misto com sabores vibrantes, enquanto no Egito, o Mac Falafel oferece uma opção deliciosa para os amantes da culinária do Oriente Médio. Essa estratégia de marketing inteligente não apenas ampliou o cardápio, mas também fortaleceu a marca em diferentes culturas. Ao adotar pratos favoritos locais, o McDonald's demonstra seu compromisso em entender e atender a uma clientela diversificada. Essa adaptabilidade é o que mantém as pessoas interessadas, seja em Tóquio, uma cidade movimentada, ou em uma pequena cidade no Brasil. Então, como o McDonald's continua a inventar novos pratos favoritos, mantendo-se fiel às suas ofertas principais? Conheça a vovó patinadora no gelo do Baikal. Lyubov Morekodova, uma vovó russa cheia de energia, transformou o patins em sua paixão favorita, conquistando o coração de muitos. Todo inverno, ela embarca em uma emocionante jornada, percorrendo 16 quilômetros pela magnífica superfície do Baikal, o lago de água doce mais profundo do mundo. O gelo aqui é grosso e seguro, permanecendo firme de dezembro a março, criando condições ideais para suas patinações. O diferencial de Lyubov é a conexão com a história de sua família. Ela usa os patins antigos de seu pai, feitos durante a Segunda Guerra Mundial. Esses patins não só a ajudam a deslizar pelo lago congelado, mas também a conectam a memórias queridas de seu pai. O entusiasmo e a coragem de Lyubov mostram que a idade é apenas um número quando se trata de fazer o que se ama. Então, por que não calçar os patins e se juntar a ela nessa aventura gelada? Você sabia que na Suécia existe uma política única sobre o parto? A lei sueca exige que os pais estejam presentes e participem ativamente do processo de parto, permitindo que fiquem informados sobre tudo o que acontece. Isso significa que muitos pais fazem cursos de preparação para o parto, aprendendo desde os cuidados pré-natais até as etapas do parto. O foco no aprendizado contínuo fortalece o vínculo entre os pais e ajuda os pais a entenderem seu papel durante o parto e na paternidade inicial. A cultura sueca valoriza as responsabilidades parentais iguais, tornando essa abordagem benéfica não apenas para as mães, mas também apoiadora para os pais. Imagine o apoio e a confiança que uma nova mãe sente quando seu parceiro está ao seu lado, totalmente informado e envolvido. Esse desejo por uma experiência compartilhada continua mesmo após o parto, já que os pais frequentemente tiram licença para cuidar do filho, a fim de estabelecer um vínculo mais profundo com os recém-nascidos. O foco da Suécia no aprendizado dos pais ajuda-os a se adaptarem rapidamente e de forma eficaz à paternidade, criando um ambiente familiar acolhedor. O que você acha que isso significa para novas famílias em outros países? Você sabia que o corpo humano produz células cancerígenas a cada 30 minutos? Isso pode parecer alarmante, mas não precisa se preocupar demais. Nosso sistema imunológico é fundamental para manter nossa saúde, pois detecta e elimina essas células anormais antes que elas se tornem perigosas. Pense no sistema imunológico como uma equipe de segurança experiente, sempre vigiando e removendo ameaças. Esse processo é uma parte natural da vida. No entanto, quando nossas defesas imunológicas ficam mais fracas ou menos eficazes, o risco de desenvolver câncer aumenta. Fatores como idade, genética e estilo de vida podem afetar o funcionamento desse sistema de defesa. Consultas regulares e um estilo de vida saudável ajudam a manter seu sistema imunológico em ótima forma, pronto para enfrentar qualquer desafio. Portanto, embora seja interessante saber que nossos corpos estão constantemente produzindo e combatendo células cancerígenas, o verdadeiro herói é nosso sistema imunológico, que trabalha incansavelmente nos bastidores para nos proteger.
Você pode se surpreender. Os quadrados vêm dos círculos. A ideia de um quadrado, que muitas vezes vemos como uma figura simples, na verdade tem raízes fascinantes no círculo. Matemáticos e artistas antigos eram fascinados pela simetria perfeita de ambas as formas. O círculo, conhecido por seu raio constante a partir de um ponto, serve como base para entender outras figuras geométricas. Com o tempo, ao explorar as conexões entre diferentes formas, as pessoas começaram a representar quadrados, não apenas na matemática, mas também na arte e na arquitetura. Essa evolução mostra o quão interligado é nosso entendimento de geometria e demonstra que o design, muitas vezes, é uma mistura de diferentes elementos. Desde as antigas pirâmides até os edifícios modernos, a relação entre quadrados e círculos nos ensina sobre a beleza e a complexidade das formas em nosso mundo. Não é surpreendente pensar em quão longe a geometria chegou? E se eu disser que o Natal não é a época mais perigosa do ano? Ao contrário do que muitos pensam, a taxa de suicídios no Natal é, na verdade, mais baixa do que se imagina. Estudos mostram que durante a temporada de festas, encontros sociais e laços emocionais fortes podem melhorar o humor das pessoas. Surpreendentemente, os meses de abril e maio costumam ter taxas de suicídio mais altas do que os dias festivos de dezembro. Esse equívoco provavelmente surge da pressão emocional que algumas pessoas enfrentam nas festas, quando a solidão ou altas expectativas podem ser pesadas. Psicólogos querem nos lembrar que o Natal pode ser um tempo de cura e esperança. Na verdade, muitos encontram conforto ao se conectar com entes queridos ou ao buscar apoio nesse período. Em vez de associar as festas ao desespero, vamos nos concentrar nas conexões, no apoio e nos momentos positivos que podem surgir nesta época. Prepare-se para se surpreender com os testes de cosméticos em animais. Você sabia que a indústria de cosméticos nos EUA depende muito dos testes em animais? Todos os dias, milhões de mulheres americanas usam cerca de 12 produtos de higiene pessoal, incluindo maquiagem, loções e shampoos. No entanto, muitos desses produtos são testados em animais para garantir sua segurança, o que levanta sérias questões éticas. Embora os padrões de beleza frequentemente enfatizem as últimas tendências, eles podem entrar em conflito com o bem-estar dos animais que são testados. Essa prática gera preocupação, pois muitos acreditam que nossa busca pela beleza não deve custar a vida de seres vivos. Felizmente, existem métodos alternativos para testar a segurança dos cosméticos sem prejudicar os animais, e cada vez mais consumidores optam por produtos cruelty-free. Com o aumento da conscientização, a esperança é que a indústria encontre um melhor equilíbrio entre beleza e compaixão. O que você escolherá para sua rotina de beleza? E se eu te contar sobre Vonda, o filhote de dingo? Este incrível filhote de dingo alpino ficou famoso quando uma águia o deixou cair em um jardim em Victoria, Austrália. Com apenas 5 semanas, Vonda teve a sorte de sair dessa aventura selvagem, com apenas ferimentos leves. Sua história se tornou ainda mais interessante quando testes de DNA mostraram que ele é um raro dingo alpino puro, uma raça que está se tornando cada vez mais ameaçada. Agora, Vonda vive em uma reserva, onde desempenha um papel importante na conscientização sobre a necessidade de proteger a população em declínio de dingos puros na Austrália. Os dingos não são apenas cães selvagens interessantes, eles desempenham um papel crucial no ecossistema. Ao tornar a história de Vonda conhecida, os defensores da natureza esperam inspirar as pessoas a agir para preservar esses animais únicos, para que possam continuar a prosperar em seu habitat natural. Será que Vonda pode se tornar um catalisador para o movimento de salvar mais dingos? Você sabia sobre os poderosos Andes? Essas montanhas incríveis se estendem por cerca de 9.000 quilômetros ao longo da costa oeste da América do Sul. Elas abrangem 7 países: Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile e Argentina. Os Andes não são apenas as montanhas mais longas do continente, mas também abrigam diversos ecossistemas e um rico patrimônio cultural. Em seus majestosos picos, você pode encontrar de tudo, desde florestas tropicais até desertos de alta montanha, cada um repleto de fauna única. Os Andes também são importantes para as comunidades locais, pois fornecem recursos essenciais, como água potável e solo fértil para a agricultura. Além disso, essas montanhas estão cheias de história, desempenhando um papel fundamental nas civilizações Inca e influenciando a cultura moderna. Isso não te inspira a explorar essa incrível maravilha da natureza?
Você sabia que as tartarugas adoram massagem no casco? É surpreendente, mas é verdade. Tanto as tartarugas terrestres quanto as aquáticas têm uma conexão especial com seus cascos, e muitas delas gostam de ter seus cascos limpos. Essa sensação agradável está ligada a várias terminações nervosas no casco, tornando uma leve massagem muito prazerosa. Assim como nós gostamos de uma massagem relaxante nas costas, as tartarugas também se beneficiam desse tratamento luxuoso. A limpeza do casco não só alivia o desconforto, mas também melhora a circulação sanguínea. Essa melhora na circulação pode ajudar na regeneração celular, mantendo as tartarugas saudáveis e ativas. Imagine proporcionar um dia de spa para sua tartaruga de estimação. É importante que a limpeza seja suave e feita com cuidado, usando materiais macios para tratar bem seus cascos sensíveis. Então, da próxima vez que você ver uma tartaruga, pense em como um pouco de atenção ao casco dela pode aumentar muito sua felicidade. Você sabia que os cítricos salvaram os marinheiros do escorbuto? No século XVIII, o médico escocês James Lind fez uma descoberta que mudou a história marítima para sempre. Antes de suas pesquisas, o escorbuto, uma doença causada pela falta de vitamina C, devastava as tripulações em longas viagens, e alguns navios perdiam até 90% de seus marinheiros por causa dessa doença mortal. Lind realizou experimentos com marinheiros, dividindo-os em grupos e dando a cada grupo dietas diferentes. Os marinheiros que consumiram cítricos, como limões e laranjas, mostraram uma recuperação surpreendente, provando que essas frutas previnem efetivamente o escorbuto. Essa descoberta levou a Marinha Britânica a fornecer limões e limas aos marinheiros, o que reduziu significativamente o número de mortes por escorbuto. Graças ao trabalho de Lind, os marinheiros ficaram não apenas mais saudáveis, mas também puderam navegar por mais tempo, realizando viagens mais seguras pelos mares. Não é incrível como uma fruta simples pode fazer tanta diferença? O Império Sassânida, que governou a Pérsia de 224 a 651 d.C., foi um importante centro de política e cultura no mundo antigo. Ele estabeleceu o zoroastrismo como sua religião oficial, centrada na adoração de Ahura Mazda, o sábio senhor da luz. Essa fé introduziu a ideia de dualidade, bem e mal, que não apenas moldou sua sociedade, mas também lançou as bases para religiões como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Imagine um tempo em que as ideias fluíam como rios, formando nações e crenças. As conquistas do Império Sassânida nas artes, na arquitetura e na administração deixaram uma marca indelével, influenciando culturas vizinhas e o curso da história. Suas cidades majestosas, esculturas complexas e avanços na ciência são testemunhos de uma civilização vibrante. Você já se perguntou como essas antigas crenças chegaram ao nosso mundo moderno? Por que os pisos rangiam no Japão feudal? Durante a era feudal no Japão, os senhores tomavam medidas especiais para proteger suas casas de intrusos invisíveis, conhecidos como ninjas. Para aumentar a segurança, foram instalados pisos de tábuas de madeira, colocadas com um certo espaçamento, o que criava um rangido característico ao andar. Esse design inteligente funcionava como um sistema de alerta precoce, avisando os moradores sobre possíveis ameaças. Os pisos eram tão eficazes que ganharam o nome de pisos de ninja, tornando-se um elemento importante na estratégia de defesa dos senhores. Imagine-se caminhando por um majestoso castelo e, de repente, os pisos rangentes revelam uma presença oculta. Essa combinação única de arquitetura e segurança mostra o quão astutos eram os samurais e seus conselheiros na proteção de suas propriedades. Além disso, isso adiciona um toque intrigante às histórias de furtividade e espionagem que cercam os lendários ninjas do Japão. Você pode se surpreender. Plátanos não são comidos crus. Embora muitos amem os plátanos doces como um delicioso petisco, os plátanos comuns são uma história diferente. Ao contrário de seus irmãos doces, os plátanos comuns precisam ser cozidos para que você possa apreciar seu sabor e textura únicos. Em muitas culturas, os plátanos são um alimento básico, frequentemente servidos em pratos salgados. Eles podem ser fritos, cozidos ou assados, criando pratos maravilhosos que vão do crocante ao cremoso. Em países como o Ghana, os plátanos fritos são um acompanhamento popular, enquanto em outras regiões podem ser transformados em um prato reconfortante chamado fufu.
O cozimento torna os amidos nos plátanos mais macios e doces, tornando-os um ingrediente versátil, tanto para receitas doces quanto salgadas. Então, se você pensou que poderia beliscar um plátano cru como uma banana, pense novamente. Na próxima vez que você estiver na cozinha, experimente cozinhar plátanos e descubra seu sabor incrível. Que tal tentar isso no seu próximo prato? O que é surpreendente sobre os elefantes? Apesar de seu tamanho enorme e força impressionante, os elefantes não conseguem pular. Ao contrário de muitos animais que pulam facilmente, os elefantes não podem fazer isso devido à estrutura única de suas pernas. Suas pernas se assemelham a colunas, projetadas para suportar seu corpo pesado, e não para saltos. Isso significa que os elefantes não conseguem se impulsionar do chão como um canguru ou um gato. Em vez de pular, eles usam sua força e tamanho de outras maneiras, como quebrar árvores ou cavar em busca de água. Embora isso possa parecer uma limitação, os elefantes se destacam em muitas outras áreas. Sua capacidade de percorrer longas distâncias, se comunicar em grandes espaços e mostrar estruturas sociais impressionantes demonstra como eles se adaptaram ao seu ambiente. Então, da próxima vez que você ver um elefante, lembre-se de que eles podem não pular, mas sua presença poderosa é verdadeiramente majestosa. Sérgio Jobs realmente era contra autógrafos? Em 1983, o cofundador da Apple, Steve Jobs, fez uma declaração inesperada ao assinar uma carta impressa com a frase: "Receio que eu não assine autógrafos". Avançando para 2022, essa mesma carta se tornou objeto de uma intensa disputa de lances, sendo vendida por impressionantes $468.939. Esse fascinante pedaço da história da tecnologia não apenas revela a visão única de Jobs sobre a fama, mas também como itens relacionados a figuras icônicas podem ganhar um valor imenso ao longo do tempo. A carta capturou um momento na história da tecnologia, quando Jobs estava começando a se tornar famoso, refletindo tanto sua visão para a Apple, quanto seu caráter um tanto reservado. Colecionadores e fãs frequentemente buscam itens pessoais de pessoas influentes, e a relutância de Jobs em dar autógrafos acrescenta um toque intrigante ao seu legado. Isso nos faz refletir sobre as histórias por trás desses itens e o que eles podem revelar sobre as pessoas que admiramos. Por que essa carta atraiu tanto a atenção dos compradores? E o que ela diz sobre nossa obsessão pela cultura das celebridades?